Olá, engenheiro Gilberto aqui. Então, 10 metros de vão livre ali, beleza, concreto armado. 12 metros de vão livre, beleza, concreto armado. Mas 20 metros de vão livre, será que realmente eu preciso de concreto protendido? Normalmente se diz, passou de tantos metros, tem que ser protegido. Mas como eu falei no meu vídeo de proteção, a proteção não vale a pena quando é só uma peça que tem que ser protegida. O ideal de uma obra protegida é todas as peças protegidas e principalmente se for padronizada a obra. Se for só uma peça protegida, realmente é complicado. Então, vim aqui na minha planilha de viga de concreto armado e coloquei aqui um vão de 20 metros, né, 2.000 centímetros. Aquela viga que eu tinha testado, 10 e 12, agora realmente não está passando, né? Está com uma flecha de 132 centímetros. Uma flecha de vão de 1 sobre 15, né? Quando o limite mínimo assim é 1 sobre 250. Então, como que eu poderia fazer? Imaginando que eu vou pensar só em biapoiado primeiro, tá? Para vocês verem depois o quanto que eu vou ganhar com a hiperestática. Vamos tentar aumentar esse aqui até chegar numa flecha, um vão sobre uma flecha de vão pelo menos 1 sobre 250, 1 sobre 300. Então o que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com uma viga de 16, uma laje de 16 centímetros. Vamos subtrair então aqui 3 centímetros por causa das tábuas, né? E vamos considerar 3 tábuas com 30 centímetros. E vamos ver o que vai dar uma flecha. Com 103 centímetros e 3 tábuas de altura da viga, eu ainda tenho uma flecha de 1 sobre 23, muito alto ainda. Se você está com 4 tábuas de altura, 1 sobre 50 ainda é muito alto, com 133 centímetros. Com 5 tábuas de altura no biapoiado, eu ainda estou numa flecha sobre vão muito elevado. Então eu já estou com 160 centímetros. Normalmente no arquiteto já vai pirar com isso, mas eu ainda estou com 14 de largura. Para uma viga, um vão passando de 12 metros, é normal ela ser mais larga que a parede. Então vamos aumentar isso aqui para 30 centímetros, uma tábua inteira de largura também. Já deu uma diminuída considerável na flecha, né? Já diminuiu para 158, uma flecha, assim que a gente já pode ali trabalhar um pouco mais e mudar ela, né? Eu ainda estou com FCK de 20, vamos aumentar esse FCK para 30, 30 já quase 1 para 200, 40, 1 para 224 e 50 com vão de 20 metros, né? Lembrando que essa laje aqui que eu estou considerando 6 metros de largura de laje apoiados só nessa viga, ou seja, 120 metros quadrados de laje apoiados em apenas uma viga. E nesse caso, com 163 por 30, eu estou chegando uma flecha mínimo aceitável, uma flecha de 1 sobre 251, basicamente 1 sobre 250, né? Então aqui eu mostrei que com o biapoiado apenas, né, que é o comum que a gente pensa, eu precisaria de uma altura de 1,63. 8% do vão, né? Tá no mínimo ali de vão, né? 8% ou 12% é o padrão de uma viga. Mas então vamos fazer o que agora? Vamos tentar ir para o hiperestático. O que eu vou tentar de viga agora? No SciPyCAD, porque hiperestática complica. Lembram no... Então, primeira coisa, eu tenho essa viga aqui, certo? Essa viga que eu vou testar, uma viga T. Porque sendo uma viga T, aumento de inércia e eu consigo reduzir o apoio da laje, né? A laje vai continuar, vai começar só a fim dessa tábua, né? Escondo, como eu tenho uma laje de 16, eu escondo a viga, o T da viga, dentro da laje. Então eu escondo o T da viga. Esse extra de concreto vai me dar um aumento de inércia considerável. Então eu consigo reduzir também um pouco da altura final da viga, certo? O que eu estou usando aqui é uma viga de 1,06 m para um vão de 20 metros. Comparado aqui com 1,63, eu estou ganhando quase 60 centímetros, estou ganhando 57 centímetros com uma viga assim. Então o que eu vou fazer primeiro? Venho aqui no SciPyCAD, desenho aqui um vão de 20 metros livre, né? Tá vendo o pilar aqui alinhado por fora novamente, 20 metros livre, tá? Antes eu estava construindo eixo a eixo. E eu vou desenhar essa viga, certo? Eu deixei ela pré-pronta aqui, mas é a mesma viga que eu mostrei no AutoCAD. E jogo ela aqui. Aqui na minha planilha eu só considerei também, coloquei duas novas informações, né? Que é a carga base, né? Quanto de carga base eu colocar, né? Carga permanente, e quanto de sobrecarga. Vou aqui no site e coloco 1,56 de carga permanente e 1,2 de sobrecarga. E eu digo, provavelmente é assim, só com ela biapoiada, ela não vai resistir, ó, já deu problemas, inclusive nos pilares. Vamos aqui em viga erros, né? Eu estou com uma flecha de 16 centímetros quase, 1 sobre 130, acima do limite. Então,
Lembram para vão de 12 metros que eu tinha falado de aumentar a rigidez do pilar? Isso é uma maneira melhor ainda do que aumentar a rigidez do pilar. Se a gente for imaginar, voltando para a parte de inércia, é que quanto mais longe os pontos do eixo, mais fortes eles ficam, certo? Então, como eles funcionam? Porque ela tem os dois banzos muito afastados um do outro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar dois pilares, um bem afastado do outro, que vão funcionar como que vão gerar um momento negativo na viga, certo? Então, eu coloquei aqui na entrada de pilares também dois pilares, o P1 e o P4, a 10 metros, certo? Alinhado por dentro, mas 10 metros de vão entre o P1 e o P3, ou P3 e P4, P1 e P2, para dar uma viga contínua, certo? Como eu estou gerando uma viga contínua, eu consigo reduzir a flecha e aumentar o vão, certo? Então eu vou aplicar a mesma carga de 1.56 permanente nessas duas vigas e 1.2 de sobrecarga nas minhas duas vigas, certo? E vou mandar o software calcular novamente. Vamos ver o que vai estar dando resultado aqui. E eu estou com uma flecha de 1/209, já está quase. E olha uma coisa aqui, eu estou trabalhando com FCK 20 ainda. Se eu colocar um FCK 40, que é um FCK, quando a gente vai trabalhar com vãos grandes, o FCK consegue ajudar bastante por limitação de flecha, certo? E também poder reduzir um pouquinho a armadura. Com FCK 40, eu quase estou no limite, eu estou com uma flecha ativa de 4.84, 1/425. Vamos tentar colocar o limite do FCK para obras normais, que é o FCK 50, e provavelmente nesse caso, com o FCK 50, vai ser suficiente a flecha, certo? Então aqui, calculando novamente, eu estou quase no limite, 1/478, certo? Se eu quiser deixar a viga realmente no 1/500, pelo menos o mínimo ali, né, que eu considero, o que eu posso fazer? Eu posso editar essas vigas e deixar ela mais rígida como? Aumentando para 0,60, deixando ela mais larga, né? Fazendo T ali, mas continuo com esse T escondido, e terminar de vencer esse vão de 20 metros com uma viga de 1,06 m, certo? Quando eu calcular novamente, e pronto, está aqui, ó, uma viga vão de 20 metros, claro, com uma armadura considerável, né? Com 1,06 m de altura, deixei ela larga, escondido a laje, tá? Isso até ajuda a reduzir os momentos fatores na laje, porque eu tenho uma viga T, né? É uma viga T considerável, né? Com 1,5 m de largura no total, né? Na mesa. E estou com uma flecha no total, ali no infinito, de 6 centímetros. Claro, uma flecha considerável ainda, mas um voo de 20 metros é aceitável. O ideal mesmo é, quando for fazer contra-flecha, já faz uma contra-flecha de menos 3 centímetros. Ou seja, eu faço a viga com 3 centímetros arqueada para cima, que quando ela se sentar no máximo, ela vai ter 3 centímetros arqueada para baixo, e eu reduzo a metade dessa flecha, certo? Mas então, sim, é possível vencer vãos grandes de concreto, que nem eu falei, 20 metros, né? Que nem eu falei no outro vídeo sobre protegido, é que no concreto armado tem uma ponte de 1930 no Brasil que venceu o voo de 68 metros sem proteção. Então sim, é possível. Você não, claro, não vai ser uma viga retangular comum de 14 por 40 que vai vencer esse vão, mas é possível vencer o vão no concreto armado. Basicamente é isso. Até a próxima e tchau.